Aperta o coraçãozinho aí para eu saber se vocês me escutam bem. Sim? Legal, pessoal. Vamos lá para nossa última live da Semana de Saúde Mental. Hoje é dia 10 de outubro, hoje é o dia mesmo oficial da semana, né? A semana foi feita por conta desse dia, né? Hoje é o dia oficial, o dia global de prevenção da saúde mental. É o dia que foi criado mundialmente para se falar sobre esse tema tão importante, né? Quando a gente fala aí da saúde mental, a gente está querendo dizer sobre a saúde, não sobre a doença mental, né? Então a gente hoje está celebrando o Dia da Saúde Mental, principalmente para trazer mais consciência para as pessoas de que é preciso falar sobre esse tema, né? Cada vez mais a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que desmistificar toda essa crença que existe, todo esse preconceito em cima do tema da saúde mental, tá? Então, essa semana tá chegando aí ao fim. A gente falou no começo da semana, na segunda-feira o tema foi insônia, na terça-feira a gente falou sobre depressão, ontem falamos sobre ansiedade e o tema de hoje é burnout, tá? Amanhã não tem live, mas vão ter posts durante o dia com várias dicas de prevenção e cuidados com a nossa saúde mental, tá? E terminando a semana, eu vou passar para vocês, para quem está inscrito, um e-book com os principais temas que foram abordados aqui, com bastante conteúdo, e vou deixar o acesso à live disponibilizado por uma semana, tá? As últimas lives ficam no Instagram aí por 24 horas, mas eu vou disponibilizar também no meu canal do YouTube, então se vocês quiserem indicar ou mandar para algum amigo ou para alguma pessoa, eu vou passar o link, tá? Vai estar disponível aí, não se esqueçam de se inscreverem aí, na minha bio tem o link para que eu consiga mandar por e-mail de vocês todas as informações, tá bom? Então hoje o tema que a gente vai falar aqui é burnout, né? O famoso burnout, ou então o esgotamento profissional, né? Coloquei algumas informações hoje cedo no Stories. E hoje eu trouxe alguns dados também, eu gosto sempre de respaldar aqui minhas informações em dados, e a gente tem um dado que também é chocante, como alguns que eu passei essa semana, que 30% das pessoas economicamente ativas já sofrem de burnout hoje em dia, né? Então é uma síndrome que está aumentando, né? Que o número de pessoas que têm tido sintomas e que têm se afastado do mundo corporativo, do mundo empresarial e do serviço do trabalho tem aumentado muito, né? E hoje eu vou falar um pouquinho aqui da minha história, né? Eu tive burnout e posso contar pessoalmente algumas situações e sintomas que isso aconteceu, né? Então, o burnout, basicamente, ele é um esgotamento físico e mental, né? Associado, né? Ele traz uma exaustão extrema, um estresse, um esgotamento, e ele está relacionado ao excesso de trabalho, tá? E não é simplesmente, a pessoa está trabalhando muito, então ela tem o burnout. Ele tem, o trabalho fica desgastante, a pessoa não consegue exercer a sua função, ela apresenta vários sintomas que impedem ela de resolver ou de entregar o trabalho que é esperado dela, e ela começa a se cobrar muito por isso, né? E algumas vezes ela acaba, inclusive, se afastando e entrando em licença médica por conta disso, tá? O que acontece é que muitas pessoas nem sabem que existe essa síndrome ou com esse nome, elas acham que simplesmente tem algum sintoma, e aí com aquilo ela vai aguentando, até que ela fica chegando a um nível mais sério, chegando, por exemplo, a uma depressão, tá? Então, é muito importante que os sintomas sejam abordados e entendidos e trabalhados o quanto antes, para que o burnout não afete outros distúrbios emocionais e mentais a ponto da pessoa se afastar e ter que entrar com tratamentos mais pesados, tá? Isso ainda é muito pouco falado, né? As pessoas hoje em dia têm falado um pouco mais. A gente vê pessoas, artistas famosos, né, que estão sendo diagnosticados e tem sido falado do burnout. Então, a Anitta, há pouco tempo,
postou sobre isso, ela teve burnout, a jornalista da Globo também, né, que ela foi mandada embora, então teve uma super repercussão sobre isso também, né, depois ela foi reintegrada, então as pessoas estão falando mais sobre esse tema, explorando um pouco mais sobre os sintomas para que as pessoas consigam entender o que é o burnout, o que é esgotamento profissional, para que consigam se tratar, né, consigam se preparar aí para o dia a dia e para uma condição melhor de trabalho, tá? Quais são os sintomas? E aí, antes de falar com os sintomas, na verdade, eu gosto muito de falar, aqui, reforçar esse ponto. Às vezes o burnout começa com sintomas simples e a pessoa vai ignorando, né? Então ele começa com sintomas leves, às vezes com dor de cabeça, algumas vezes com insônia, né? Eu falei muito ontem da questão do diagnóstico diferencial, quando eu falei da ansiedade, e um especialista consegue fazer essa diferenciação, né? Então, o burnout traz algumas séries de sintomas que são muito parecidos com crise de ansiedade, com os processos depressivos, mas eles são mais pontuais, né? A pessoa tem uma razão específica profissional ligada a ela, tá? Então, se a pessoa não tratar, né, não olhar para isso, para esses sintomas, ele começa a piorar, né? E pode entrar no caso de depressão profunda mesmo, que aí vai afastar a pessoa por muito mais tempo do trabalho, tá? O burnout, quando diagnosticado e tratado desde o início, de 1 a 3 meses, você consegue ver muitas melhoras nos sintomas e a pessoa consegue exercer novamente a sua função, tá? E quais são esses sintomas, né, que a gente fala tanto aí? Gente, se vocês quiserem mandando pergunta, escrevendo, eu recebi algumas aqui antes, tá? E consigo responder também aqui, se quiserem escrever aqui no chat. Um dos sintomas principais que a gente vê aí é principalmente um nervosismo, né? É um sofrimento psicológico muito grande, porque a pessoa começa a sofrer de ter que acordar para ir trabalhar, de chegar aquela síndrome do domingo à noite, começa a escutar a musiquinha do Fantástico, a pessoa não quer chegar segunda, né? Eu costumo fazer a brincadeira que a pessoa trabalha 5 dias esperando por 2, né? Então, trabalha lá de segunda a sexta, esperando sábado, domingo, aí chega no domingo, começa de novo a semana e ela entra nesse looping de automatismo mesmo de vida, sem ver prazer em nada, sem ter satisfação no que ela tá fazendo, e aquilo vai piorando outros sintomas, tá? O estresse e a falta de vontade de sair da cama e de sair de casa, né, pode indicar o início da doença. Então, muitas vezes a pessoa começa com isso. Então, não quero ir trabalhar, tô cansada, a semana vai ser puxada, né, e começa a trazer aí outros sintomas, tá? Então, tem uma lista deles, né, que eu sempre gosto de passar por todos, porque algumas vezes a pessoa escuta um sintoma e fala, putz, eu tô sentindo isso, e consegue buscar uma ajuda profissional, tá? Então, cansaço excessivo, e quando é cansaço não é só físico, ele é um cansaço mental, é aquela coisa que a pessoa chega um momento que fala assim, não consigo pensar, né? É como se desse um tilt no cérebro, a pessoa não consegue realmente conectar e fazer um raciocínio ali para coisas que ela fazia geralmente, tá? Dor de cabeça frequente, mudanças no apetite e no sono, tá? Então, quando eu falo das mudanças, para os dois extremos, ou a pessoa sente muito sono, ou ela tem insônia, ou a pessoa come muito, ou a pessoa não tem apetite para comer, tá? Dificuldade de concentração, então, como eu falei, impacta diretamente no trabalho, porque ela não consegue se concentrar, ela não consegue entregar o que é esperado dela, tá? E aí, com isso, vem um sentimento de fracasso e de insegurança, medo de ser mandado embora, medo de entrar em licença ou de falar que tá passando por aquilo, para não ter nenhum tipo de recorrência, de medo, de punição, ou coisas que ela pode sofrer ali no dia a dia dela do trabalho, né? A negatividade constante, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo. A sensação de que, tipo, tudo vai dar errado o tempo todo, que tudo que você faz, tudo que você entrega não tá bom, é uma cobrança extrema em cima de você e não dos outros, né? Pode até acontecer dos outros, mas é uma autocobrança e um auto-julgamento que é muito grande, né? Porque você entra nesse looping de não ser bom, de você achar que você não vai entregar, de que você não vai ser capaz daquilo, enfim, né? Tudo isso. O sentimento de derrota, de desesperança, de incompetência, né? Como eu falei, acha que não vai dar conta, alteração repentina de humor, isolamento, né? Isolamento é muito comum, porque às vezes as pessoas
acaba apresentando alguns sintomas e para não parecer para outras pessoas ou para não falar, ela acaba se isolando, né? Então ela não consegue ficar ali muito próximas aos companheiros de trabalho e acaba se isolando, tá? Pressão alta, né? Fadiga, dor muscular, problema gastrointestinal. Então muitas pessoas sofrem aí de problemas estomacais, de problemas às vezes renais, de problema de intestino, né? Ou com diarreia ou com prisão de ventre. Tem todas essas alterações também gastrointestinais, tá? E alteração do batimento cardíaco. Então, as pessoas, quando chegam no ambiente de trabalho, elas começam a sentir esses sintomas, tá? Algumas vezes elas vão sentir antes, né? Antes de ir, antes de levantar, quando acorda para trabalhar, no domingo à noite, mas algumas vezes ela chegou no ambiente de trabalho, ela pode começar a sentir aquilo de uma maneira mais intensificada, né? Então, isso é uma das coisas que eu sempre falo quando a gente trabalha o diagnóstico diferencial. Ao que você associa os seus sintomas, né? Você associa de uma maneira geral a tudo que está acontecendo na sua vida, ou alguma coisa específica com o trabalho, ou uma situação específica que você viveu com o seu superior, com o seu gerente, com o seu chefe, ou com alguma situação do trabalho que foi envolvida, não importa, né? E tudo isso é importante, essa análise clínica é muito importante na hora de você fechar o diagnóstico diferencial para detectar o burnout, tá? Então, como eu comentei, os sintomas eles vão aparecendo muitas vezes de uma forma leve e eles podem ir se intensificando no decorrer aí do tempo, e muitas pessoas não buscam ajuda porque acham que aquele sintoma é passageiro, né? Então, comecei a dormir mal, tô com insônia, mas tudo bem, vai passar, eu tô cansada, tô com excesso de trabalho, tô num pico de trabalho muito alto e tal. E depois a pessoa começa a perceber que aquilo vai se intensificando, né? Então, assim, percebeu que tem algum sintoma, que aquilo tá sendo recorrente, já busca auxílio terapêutico, tá? Pode ser de um psicólogo, o psicólogo vai entender se é o caso de procurar um psiquiatra ou não, tá? Geralmente nesse início não é necessário. Se você começar a sentir os sintomas mais fortes e mais profundos ou mais graves, aí sim o psiquiatra também entra aí no processo terapêutico, tá? Muitas vezes as pessoas não buscam ajuda por vergonha mesmo, né? Como eu falei pra vocês, e vão negligenciando os seus sintomas, né? Isso é muito comum. Eu posso falar porque eu acabei de fazer uma transição de carreira, né? Eu trabalhei por 19 anos no mundo corporativo e sei e acompanhei muitos casos de pessoas que começaram com sintomas de burnout, não fizeram nada e aquilo virou uma depressão profunda, da pessoa ficar afastada por depressão, por pânico, por ansiedade, enfim, por vários processos aí que realmente podiam ter sido evitados se a pessoa olhasse lá para aqueles sintomas lá no começo, mas muitas vezes não olha ou por falta de conhecimento ou por vergonha, né? Não quero assumir, não quero fazer nada e tá tudo certo, vai passar. Né? E é muito importante de diagnosticar e entender isso para que você consiga mudar algumas atividades, né? Mudar o teu dia a dia para que você consiga diminuir aí os eventos estressantes que a gente tem no nosso dia a dia, né? Quando a gente fala do tratamento da síndrome, é muito comum a gente ver as pessoas se afastando, né? Então, eu gosto muito de falar vários estudos que eu fiz, inclusive no mundo corporativo, quando a gente pega os afastamentos até 15 dias, a doença mental ou comportamental, ela geralmente está entre 6º ou 7º lugar, depende do setor da empresa, tá? Mas geralmente está entre o 6º e 7º lugar. Quando a gente olha os afastamentos acima de 15 dias, que são os afastamentos que entram como pelo INSS, pela Caixa, a causa de doença mental ou comportamental, que era 6º ou 7º, ela passa a ser a primeira, né? E aí a gente fala, por que isso? Porque geralmente em 15 dias a pessoa tem por exemplo, uma gastrite, tem uma conjuntivite, tem algum problema na coluna, ela tem problemas pontuais, ela se cuida e volta a trabalhar, né? A doença mental ou comportamental, ela não resolve em 15 dias, né? Pode até ser que você tenha uma melhora dos sintomas em 15 dias, mas se a pessoa entra, por exemplo, com uma medicação, 15 dias é o tempo da medicação começar a fazer efeito, né? Muitas vezes nem começou ainda e a pessoa tá naquele pico da medicação fazer efeito ou não.
Então, o que acontece? Quando a pessoa se afasta por mais tempo, ela entra geralmente, os casos principais aí, o caso de saúde mental, emocional e comportamental, dispara para primeiro do ranking, tá? E aí a gente faz muitas suposições. Será que realmente os casos de gastrite, de dores na coluna, de enxaquecas ou coisas que afastam a pessoa por pelo menos 15 dias, qual é o fundo emocional que isso tem? Né? Porque às vezes ela teoricamente melhora e volta a trabalhar. Mas até que ponto que esses sintomas físicos já não são um aviso de uma depressão, de um burnout, de uma crise de ansiedade, que se ela não se cuidar, vai passar dos 15 dias, essa pessoa vai provavelmente ficar mais tempo afastado e vai ficar pior, né? Então, eu gosto sempre de falar muito isso e de ficar atento a esses dados, porque muitas vezes números e métricas não mostram a realidade do que realmente acontece com os profissionais, né? Sejam eles em ambientes corporativos, em empresas familiares, em lojas, não importa, né? Quando a gente fala aqui do burnout, não é só a empresa, é relacionado ao seu profissional, tá? E como a gente vai tratando isso? Primeira coisa é a pessoa entender ali o que ela tem, o que tá trazendo de estresse para ela naquele dia a dia, né? É o trabalho, é a empresa, é alguma pessoa, né? O que ela consegue mudar na rotina dela para que consiga minimizar esses agentes estressores do dia a dia dela, para que ela consiga ter um momento de lazer ali, ou pelo menos ter mais condição de trabalhar sem que traga aquilo tanto peso emocional para ela, né? A atividade física, né? Eu falei bastante essa semana, mas a atividade física ajuda muito, né? Nessa mudança de hábito, nesse estilo de vida que a pessoa vai levando. E a atividade física vai produzir hormônios no corpo dela e estímulos para o organismo para que ele consiga produzir hormônios diferentes e conseguir se cuidar aí para se preparar melhor. Técnicas e exercícios de relaxamento, de terapias holísticas, cromoterapia, reiki, floral, barras de axis, muitas dessas terapias alternativas e mais holísticas já trabalham muito para você conseguir diminuir os sintomas do burnout, tá? Inclusive, muitas empresas já trabalham com mindfulness, né, que é a atenção plena, já justamente para conseguir que os funcionários fiquem ali mais focados no presente, consigam entender a sua respiração, fazer exercícios de respiração ou relaxamento ou meditação antes de começar a jornada de trabalho, tá? Isso já tem ampliado muito isso, né, para que realmente as pessoas consigam trabalhar. Bom, os sinais de piora, quando você percebe que está tratando, mas não está piorando. Geralmente evolui para um caso de depressão, para uma crise de ansiedade mais feia, mais brava, mais complicada, mais grave, né? E aí provavelmente tem que ser encaminhado para um psiquiatra para entrar com antidepressivo e ansiolítico, né? Então é muito importante ter um acompanhamento terapêutico. Procurem um psicólogo para conversar com vocês, para entender, para fazer um diagnóstico diferencial realmente aí de como melhorar, né? De como diminuir esses sintomas. E aí eu falo muito, antes de entrar aqui na minha história, né? O que a gente pode fazer para prevenir o burnout? Primeiramente, identificar quais são seus agentes estressores, entender o que está te fazendo mal e o que tipo de mudança de vida você consegue ter, né? Que você consegue fazer para que você consiga mudar aquela sua realidade, né? Então, definir pequenas metas, pequenos objetivos. Então, eu quero mudar de empresa, talvez seja um objetivo muito grande, né? Ou que pareça muito distante. Então, defina pequenas metas. Então, vou mudar de área, vou conhecer um novo setor, vou começar a fazer cursos para talvez mudar meu ramo de profissão e por aí vai, tá? Participar de atividades de lazer. Isso pode parecer besteira, mas quando eu abri aqui meu espaço aqui em São Paulo, a ideia é que a gente tenha atividade de lazer justamente para isso, para que a pessoa consiga desplugar da realidade, daquela loucura do dia a dia, daquele automatismo que ela vive e que muitas vezes a gente nem percebe, a gente só percebe quando a gente começa a adoecer, né? Então, defina momentos de lazer para que você fique bem, né? E ter essas atividades que façam você fugir da sua rotina diária, né? Então, entrar naquele automatismo de ficar todo dia, casa, trabalho, trabalho, casa. O que você pode fazer de diferente nessa rotina, né? Vai a um cinema, vai encontrar com amigos, né? Junta grupo de mães da escola, não importa. A gente percebe que tudo isso é muito, muito bom e faz realmente a pessoa melhorar, né?
Evitar contato com as pessoas negativas, né? Porque é isso, gente, mesmo quem não acredita em questão energética, a gente sabe que as pessoas que ficam ali do nosso lado vibrando no negativo, ela vai influenciar a gente negativamente, né? Eu costumo, para quem conhece um pouco mais ou trabalha com outras técnicas, consegue entender esse campo energético que a gente vive, mas eu faço uma analogia muito simples que todo mundo entende. Quando a gente define, por exemplo, que a gente quer comprar um carro vermelho, o que vai acontecer? Quando você vai sair na rua, você encontra o quê? Carros vermelhos, né? E a gente sempre escuta os comentários. Nossa, nunca vi tanto carro vermelho na vida. Nossa, parece que agora todo mundo tem carro vermelho. Mas por quê? Você entrou na frequência do carro vermelho, né? Se você tivesse definido carro preto, provavelmente você veria mais carros pretos. Então a mesma coisa acontece com a nossa vibe, com a nossa energia. Se eu estiver vibrando na energia das pessoas que estão reclamam do chefe, reclamam da empresa, reclamam do trabalho, reclamam da planilha que travou, do computador que não presta, enfim. Quem reclama, reclama de tudo, né? Qual vai ser a sua frequência? A da reclamação, né? Se você entrar na vibe das pessoas que, beleza, não gosto do que eu faço, ou talvez eu não queira fazer mais isso, mas tenho que fazer, né? Então olha o lado cheio do copo. Eu estou empregado no momento onde pessoas estão desempregadas no país, estou recebendo meu salário, por mais que eu acho que mereça um aumento, por exemplo. Você tem que olhar sempre o lado positivo e sair de perto dessas pessoas que te trazem para o negativo, né? Que ficam sempre pessimistas e falando tudo aquilo. Conversa com alguém de confiança, né? E aí, muitas vezes não vai ser um terapeuta no começo, mas pega um amigo, alguém que você confia e fala sobre o que você está sentindo, conversa sobre aqueles sintomas, né? As atividades físicas, como eu falei, é uma maneira também da gente melhorar, né? E conseguir melhorar aí no dia a dia. Evita consumo de álcool, né? Eu falei muito isso essa semana. Muitas vezes as pessoas falam, vou tomar aquela taça de vinho para relaxar. A bebida alcoólica, a princípio, traz essa sensação do relaxamento, mas depois ela pode reverter e ficar realmente com uma sensação mais de agitação, de insônia, e pode inclusive atrapalhar no raciocínio mesmo, né? Impactar aí no funcionamento mental, tá? A outra coisa que a gente fala muito é, assim, bebida e cigarro, drogas, tá, pessoal? Qualquer tipo de drogas aí que a gente tá falando que possa mexer com o nosso metabolismo e com o nosso organismo. E uma coisa que eu falei a semana inteira, não se automediquem. Não é porque um amigo do trabalho tá sofrendo com aquilo, e, enfim, tá com aqueles mesmos sintomas que tá tomando remédio tal e você vai ter que tomar o mesmo remédio. Não. Percebeu que tá piorando, procura um especialista, tá? O que é importante também? O sono, né? Quando a gente fala muito, por que eu quis falar da insônia como um dos primeiros temas dessa semana? Justamente por isso. Porque se a gente não tem a nossa média aí de 7 a 8 horas de descanso por noite, a gente já não acorda bem disposto. Então, pensa a gente não acordar bem disposto e já ter que começar um trabalho que a gente não quer, contato com pessoas que talvez a gente não queira, né? Tudo isso vai piorando aí a situação, tá? E tentar manter um equilíbrio da vida pessoal, da vida profissional, da vida social, com as atividades físicas. Eu sei que hoje em dia é muito difícil, principalmente para quem vive em cidades grandes, onde você gasta um tempo bizarro e absurdo no trânsito, né? A gente perde muito tempo hoje em dia e não consegue, às vezes, focar ou fazer atividades mais específicas de lazer ou de equilíbrio dessa vida pessoal e profissional. E isso é muito importante que aconteça, né? Então, a gente tem que ficar atento aí justamente para que a gente não entre, ou seja, faz parte, como a gente sai dos 30% da população economicamente ativa que hoje sofre de burnout, tá? Eu passei alguns dados aqui, deixa eu passar para as perguntas daqui, né? Vou colocar aqui na tela. Então, como que a gente sabe se tá com burnout, né? É aquilo que eu falei. A gente percebe pelos pequenos sintomas. Então, o que acontece? É identificar, perceber quais são os seus sintomas. Eles vão começar leves. Então, um dia eu não durmo bem, daqui uma semana eu não tô bem para fazer alguma coisa, começa a não ter motivação para ir trabalhar, para não sair da cama, e aquilo vai aumentando, as crises de ansiedade podem aumentar, outros sintomas, taquicardia, pressão sobe quando vai trabalhar, enfim, várias coisas.
E aí a gente tem que monitorar, tá? Então, se para entender se tá com isso, observa os sintomas que eu comentei e vê até que ponto que isso está impactando ou não na sua vida. De novo, hoje eu tô com dor de cabeça. Pode ser alguma coisa que você comeu, alguma coisa que atacou teu fígado e tá ok, né? Aquilo tá se repetindo. Todo dia eu vou trabalhar, tenho dor de cabeça, mas chegando no final de semana eu não tenho, né? Então, como que a gente vai observando ou pensando nisso, né? É a gente se olhar, é a gente ter a consciência, a gente ter o autoconhecimento realmente para a gente entender como o nosso corpo funciona. Eu costumo brincar com meus pacientes, às vezes eles chegam e falam, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, a semana foi ótima. Na hora que eu vou conversar e saber mesmo, falar, o corpo fala, né? É a tosse que não passa, aquela dor de cabeça que não some, né? Na hora que você vai fazer, por exemplo, um alinhamento energético, os chakras da pessoa estão todos sem energia. Vai falar, o que você engoliu que você não falou essa semana, né? E por aí vai, né? Independente da técnica que a pessoa use, ou o processo terapêutico que ela fala, ou o psiquiatra que ela vai, a importância de conseguir entender e diagnosticar isso daí com sintomas, tá? Vânia, obrigada. Obrigada. Eu tento passar aí para uma linguagem fácil de entender, resumidamente, para que a live aqui seja prática e consiga trazer informação para as pessoas, né? Bom, vamos lá. Como eu descobri que eu tinha burnout, né? Então, contando um pouquinho da minha história, tá, pessoal, para vocês. Eu trabalhei por quase 19 anos na área de RH de uma grande empresa. Eu fui muito feliz, né? Eu gostava muito do que eu fazia. A minha atividade era uma atividade que eu gostava. Eu diria que eu sempre dizia que era uma das atividades mais prazerosas que eu tinha em RH. Eu não tinha uma rotina sempre de fazer a mesma coisa, porque eu ficava em clientes e muitas vezes mudava o projeto e aquela rotina mudava, né? E eu comecei realmente com sintomas leves, né? Então eu posso falar aqui por experiência pessoal que eu tinha dor de cabeça, muitas vezes eu ia trabalhar e meu intestino ficava estranho, né? E eu falava, mas eu não comi nada pra, por exemplo, ter uma diarreia, né? Eu comecei a ter muita insônia. A princípio eu falava, é porque eu tô a mil, tô com projetos, enfim. A gente sempre dá essas desculpas, né? E aí comecei a perceber que não era isso, né? Então, mais ou menos em agosto do ano passado foi quando eu comecei a perceber e sempre tentando buscar fazer projetos de saúde mental e falar disso para as pessoas. E no fundo, o que eu estava fazendo eram coisas para me ajudar, né? Hoje, olhando para trás, eu consigo perceber que os projetos que eu estava propondo eram projetos para mim também, né? Então eu propunha grupos, eu propunha conversas, eu propunha temas pra gente levar pra empresa, além da minha função, tá? Eu tentava trazer o tema da saúde mental para que os funcionários se cuidassem, para que tivessem consciência daquilo. Muitas coisas que a gente conseguia fazer, mas muitas coisas não, né? E aí foi aí que eu percebi que eu tinha que olhar para as pessoas fora do trabalho, né? Fora da empresa, porque não era só na empresa que as pessoas estavam adoecendo, mas estavam adoecendo no mundo, né? E aí eu brinco que meu propósito começou a gritar e falar mais alto. Foi quando eu comecei a fazer mais cursos do que eu já estava fazendo. E eu fiz um curso muito forte, que trabalhou muito a questão das minhas crenças, porque eu tinha muito para mim que eu não podia sair do mundo corporativo, que eu dependia do salário, dependia dos benefícios. E isso tinha um tanto de crença enraizado em mim, né? E quando eu comecei a trabalhar a minha limpeza dessas crenças, foi que eu comecei a olhar e falar, putz, é sério que eu não poderia sair do mundo corporativo, né? Mesmo sendo uma coisa que eu gosto, mesmo sendo uma coisa que me fazia bem, aquilo estava virando para mim um doentio, né? Então, é aquilo que eu falo, muitas vezes a pessoa não começa a adoecer porque ela faz algo que ela não gosta, né? Ou simplesmente por uma pressão, porque pressão a gente vai ter, quantidade de trabalho a gente vai ter sempre, mas eram coisas assim que eu comecei a não me sentir mais parte daquilo, né? Eu comecei a ficar mal com algumas situações, eu ficava mal
comigo, porque eu percebia que eu podia fazer mais pelas pessoas, eu podia fazer mais pelo mundo, né, e para as pessoas que estavam adoecendo, e ali eu comecei a me sentir podada, porque, óbvio, né, não é numa empresa que eu tenho que fazer, eu tenho que ir para o mundo para fazer e ser contribuição. E aí, quando eu trabalhei essa questão das minhas crenças, começou a ficar mais claro para mim o que eu tinha que fazer, né, não me apegar tanto às coisas pequenas ou coisas que eu achava que me impossibilitavam de tomar novos rumos na minha vida. E aí, no final do ano, quando foi em dezembro, eu perdi um grande amigo, ele era padrinho de casamento, numa tentativa de assalto, ele tomou uma facada numa artéria e ele não chegou no hospital, né? Pra quem sabe, quando a gente quando pega artéria e grandes veias assim, a perda de sangue é muito rápida. E ele não chegou no hospital, né? Uma pessoa jovem, com filhos, e aquilo me chocou, porque a gente não espera que aquilo vá acontecer, né? E eu falo, até hoje eu falo, aquilo veio num momento da minha vida para me dar aquele choque de realidade, assim, olha, você tá aqui, em, sei lá, 5, 10 minutos você pode morrer, e você tá aqui escutando, muitas vezes, esse estresse, essa tensão, essa coisa de acordar de madrugada e não conseguir dormir, por conta de um trabalho que você, assim, daqui a pouco você pode morrer também, e que você tá levando da vida, né? E foi aí que eu comecei a ficar pior, né? Foi bem na virada do ano, eu não tinha férias, então minhas filhas ficavam delegadas pra avó, pra, enfim, tia, quem conseguia ficar, porque eu tinha que trabalhar. E teve um dia que eu tava voltando da praia, né, da virada do ano, e eu me peguei 2h30 da manhã olhando o celular pra ver o trânsito pra voltar pra São Paulo. E eu falei, nossa, eu tinha que fazer tudo agora, menos olhar o trânsito, né? Tipo, não tenho o que fazer, o trânsito tá aí, né? O trânsito vai acontecer, 2h30 da manhã eu tenho que dormir, né? Enfim, saí da praia, 5 e pouco da manhã, vim para São Paulo e as reuniões que eu tinha naquele dia foram canceladas. Então, ou seja, eu poderia ter ficado lá, trabalhado remotamente, que eu conseguia fazer isso no meu trabalho, mas ali mostrou para mim mais uma vez o que eu estava fazendo da minha vida, que escolhas eu estava fazendo da minha vida. E aí eu conversei muito com a minha chefe na época, eu decidi sair de férias, que é uma das coisas que a gente sempre recomenda, né, pra pessoa. Tenta sair de férias quando os sintomas aparecem. Por quê? Para você entender e conseguir controlar tua mente e teu raciocínio para ver o que tá te fazendo mal, para você conseguir sair um pouco da situação estressante ali e conseguir entender. E quando eu saí de férias, eu entendi que não tava legal mesmo e que eu tava adoecendo, e quando eu voltei de férias, eu entrei em licença, né? E aí, pra mim, foi aquele momento em que eu fui lá pro fundo do poço, né? Porque ali, o que eu percebi? Que todos aqueles sintomas que eu tava sentindo já fazia, acho que uns 7 meses mais ou menos, eu tava ignorando ou tratando como se fosse, ok, é uma insônia, ok, é uma dor de cabeça, ok, é um mal-estar, ok, é só um cansaço, e tava indo, né? E o que acabou virando aquilo lá? Eu entrei em licença, né? Não fiquei só 15 dias, eu fiquei 4 meses, quase 5 meses em licença médica. Tive um acompanhamento de terapeuta, tive acompanhamento de médico psiquiatra, por quê? Chegou um momento em que eu não dava mais conta, né? E aí vem toda aquela cobrança do tipo, você cuida das pessoas, por que você não tá dando conta de você? E aí eu só consegui virar a chave e cuidar de mim quando eu entendi a tal da vulnerabilidade, né? Então, assim, eu me permiti sentir aquilo, eu me permiti aprender com tudo aquilo, né? Eu falei, então, tudo que eu passei, todos os sintomas, todos os erros que eu cometi, e entendam, erros entre aspas, tá? Porque era o que eu precisava ter passado para hoje eu conseguir estar aqui e falar para vocês. Então, tudo aquilo me fez ver que eu podia fazer mais por mim, que eu podia ter pedido ajuda antes e sem me cobrar, né? Então o que eu fazia? Me colocava no lugar de errada, me colocava como a péssima profissional, a péssima terapeuta que não dá conta de ninguém, tipo, de você, como é que você vai dar conta dos outros? E quando eu entendi que eu podia sim sentir aquilo, que eu podia pedir ajuda, que eu podia me cuidar, tudo mudou. Foi quando eu virei a chave, né? E aí aquilo que estava para mim já aparentemente aparecendo como uma depressão já, né? Como eu falei, os sintomas começaram leve. Eu não fiz nada com aquilo, ele se agravou e eu entrei num estado realmente depressivo. Tinha dias que eu não queria sair de casa, me forçava a sair, mesmo para fazer as coisas que eu gostava, né? E foi quando eu comecei a ter a consciência de que toda vez que eu pensava na empresa, pensava no meu trabalho, eu não conseguia pensar em voltar, né? Então, aquilo para mim foi um diagnóstico diferencial, né? Porque eu comecei a ver
que eu tinha melhoras na minha vida, que meu estado depressivo estava melhorando, mas quando eu pensava na empresa, eu não conseguia passar na rua e ver a empresa, eu virava o rosto, né? E por quê? Você fala assim, então você não gostava da empresa? Assim, não, gostava, mas eu não conseguia me ver mais naquele ambiente que eu vivia, com aquela atividade profissional e tal. E aí foi que eu decidi fazer minha mudança, minha transição de carreira. Deixei para trás aí quase 19 anos, pedi demissão para abrir meu espaço, né? Então, assim, tudo que eu já atendia, eu me organizei, eu aluguei uma sala, a sala depois de 3 meses virou outra sala, e quando eu vejo hoje, eu tenho um espaço de saúde mental, que a minha missão é mostrar para as pessoas que é possível sim você cuidar de você, sair desse automatismo do dia a dia, e contando a minha história para as pessoas, ver como que eu consigo ajudar, né? Obviamente que eu não fiz nenhuma loucura, não foi de uma hora para outra que eu decidi a transição, isso já estava em planos, né? Por mais que fossem planos muito longes, né? Eu achava, sei lá, daqui 5 anos, daqui 10 anos, quando me aposentar, talvez eu trabalhe só com terapias, enfim. Eu não tinha muito certo. Mas eu tinha para mim que eu tinha que ter, por exemplo, eu tinha que entender de finanças para fazer uma educação financeira e trabalhar com a questão financeira, porque eu dizia, bom, para eu fazer qualquer movimento, já que eu tenho a crença de que o dinheiro é uma coisa que me paralisa aqui, o dinheiro vai trabalhar para mim. Chega de trabalhar para o dinheiro. E aí eu comecei a estudar finanças, comecei a entender como que eu podia investir, toda a educação financeira que eu não tive na escola e que as crianças hoje em dia, graças a Deus, em algumas escolas já começaram a ter. Né? Então, é uma das coisas que mais fez a diferença para mim. Quando eu fiz as contas e falei, eu vou fazer isso e é daqui que eu vou me pautar, né? Outra coisa que eu fiz, busquei muito conhecimento por anos, né? Então, as pessoas falam assim, você, na hora que decidiu, começou a fazer curso? Não, eu sempre estudei muito, né? Eu sempre investi muito. Eu acho que dinheiro que você coloca com livros, com cursos, não é dinheiro gasto à toa, né? Eu acho que é investimento. Então, quando eu fazia os cursos, eu não pensava, vou trabalhar com isso, mas eram conhecimentos que eu ia adquirindo. E hoje me possibilitam trabalhar com várias técnicas, com vários tipos de terapias, com várias frentes de trabalho, então seja com maternidade, seja com mandala, seja com barra de axis, com terapia tradicional, com uma terapia mais holística, não importa. Eu fui trabalhando e hoje eu consigo ter vários produtos, entre aspas, que eu consigo ajudar a pessoa com o que ela precisa naquele momento, né? E aí eu fiz essa transição de carreira. Eu posso falar para vocês que eu já estava muito melhor quando eu decidi, né? Eu voltei da minha licença, depois que eu tinha que voltar. Quando eu cheguei na empresa, eu quase não consegui sair, porque eu tive uma crise, né, na empresa. E eu lembro assim, muito doido como a gente vai ignorando nossos sintomas, né? Às vezes a gente acha que é só no momento ou na empresa que a gente vai passar mal. Eu me peguei no meio dessa licença, em casa, tecendo uma mandala, tranquilamente. Eu tava num momento, assim, de paz e bem, e meu rosto começou a puxar. Minha boca puxava, parava, como se tremesse o olho, mas tremia a boca. E aquilo foi formigando meu rosto, começou a me paralisar. E eu falei, caraca, eu tava só fazendo uma mandala, né? Então a gente vê, coisas pequenas começam a acontecer e vão aumentando a proporção, aumentando de tamanho sem que a gente sequer imagine. E ali foi mais uma vez uma amostra pra mim do tipo, olha, você tem que mudar a sua vida, né? Você tem que mudar o que tá te fazendo mal. Então eu sentei, eu trabalhei muito o meu autoconhecimento. Então as pessoas falam, adorei o que você fez, quero fazer igual. É simples. Gente, eu trabalho do coaching à terapia no mínimo 10 anos, né? Significa que vocês vão demorar 10 anos para mudar? Não. O que eu tô dizendo é que o autoconhecimento aí é muito importante para quando vocês querem trabalhar com alguma transição de carreira, né? Que foi no meu caso. Tem muitas pessoas que melhoram e voltam para a mesma atividade, tá tudo bem, né? O meu caso não dava mais. Então, quando eu fui pedir demissão, a médica não queria me liberar, porque minha pressão subiu quando eu entrei no ambiente da empresa. Eu tive crise de choro, eu tremia, né? Óbvio que ela não ia me liberar, porque eu não estava apta para trabalhar. Como é que eu estava apta para pedir demissão? Então, ela me dispensou naquele dia, eu tive que voltar na minha médica, fazer um laudo com a minha médica, mostrar meu tratamento, para aí sim eu conseguir pedir demissão, né? Então, foi todo um processo que não é simples. Quem olha de fora fala, nossa, foi tranquilo, tô saída, né? Você elaborou o luto antes. Não, foi todo um sofrimento, mas que hoje eu vejo
que esse sofrimento hoje virou minha fortaleza. Eu posso falar disso com as pessoas, né? Eu posso falar, olha, eu tive sim esses sintomas, eu fui para uma perícia de INSS, eu sei como é que é, eu sei como que acontece assim assado na hora de pedir demissão, eu sei como que se faz na hora de dar aquele medo financeiro, aquele bando de crença que a gente vai ficar na cabeça, que na hora que a gente põe a cabeça no travesseiro, a gente fica com aquele monte de ideia, tipo, não vai dar certo, vai dar errado, vou passar mal, vou morrer, não quero levantar da cama, enfim, tudo isso, né? Então, quando eu consegui entender que o que me fazia mal estava sendo uma questão profissional, eu falei, chega, burnout, identifiquei, agora é trabalhar as causas e trabalhar na minha vida o tratamento, né? Então, foi todo esse processo que eu fui fazendo para que realmente eu conseguisse mudar minha vida, né? E eu reforço muito, não significa que todo mundo tenha que pedir demissão e sair do seu trabalho, não. O meu caso, eu tinha essa opção, né? Eu entendi que meu propósito de vida estava gritando e que eu precisava ajudar as pessoas em relação à saúde mental. Então, é muito comum as pessoas falarem, então tá todo mundo pede demissão. Não. Entenda com você como que você tá, quais são os seus sintomas, o que tá alavancando ou trazendo esses sintomas para você conseguir decidir. Por isso que o processo terapêutico é tão importante, porque o autoconhecimento aí vai direcionar todo o tratamento, tá? Então, foi assim que eu descobri que eu tinha burnout. Deixa eu ver como que eu fiz para me cuidar. É a próxima pergunta aqui, colocar na tela. Bom, para me cuidar, processo terapêutico na veia, 2 vezes por semana, pelo menos. Tinha acompanhamento psiquiátrico também. Eu sou a favor também de terapias holísticas, então eu fiz muita terapia holística, muito alinhamento energético, muita meditação, bastante atividade física, né? Então eu me dispus, por exemplo, a voltar a andar de patins, algo que eu não fazia. Voltei a fazer provas de rua, corrida. Então, não tô preparada, não importa, caminha. Não precisa sair correndo, né? Então eu voltei a fazer atividades físicas que me sentia muito mais bem disposta e muito mais animada para conseguir fazer as coisas. E tentei priorizar na minha vida quem? As pessoas na minha jornada, lembra que eu falei? Que estavam na vibe positiva. Eu tinha muita gente falando mal, muita gente me criticando, muita gente falando blá, 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 blá. E eu fiz o quê? Seleciona quem são as pessoas que você precisa naquele momento. Quem vai me acompanhar nessa jornada? Quem são as pessoas que estão me apoiando? Porque muitas vezes a gente vai achar que quem vai apoiar a família tá perto. Nem sempre a família apoia, né? E aí a gente começa a se questionar. A gente precisa mesmo da família, de todo mundo te apoiando? Ou você consegue tomar as rédeas da sua vida, né? A família te deu a base, te fortaleceu. Agora, como é que você vai encaminhar para o que você precisa para se cuidar ou para você ser feliz? Então, tenha do seu lado sempre as pessoas que te apoiam, né? Quem é que te leva para cima e quem é que te leva para baixo? Quem te leva para baixo, tira da sua vida. Bloqueia mesmo no WhatsApp, bloqueia no Facebook, porque senão você vibra no carro vermelho, sabe? Não, vamos vibrar no que é bacana, no que te faz bem e naquelas pessoas que te incentivam aí e se cuidar, né? Então eu fiz muito isso e as terapias sem dúvidas me ajudaram muito. Tinha momentos em que eu chorava minha sessão inteira, achava que tudo estava perdido. E aí tinha outros que eu falava assim, nossa, olha eu aqui chorando de novo, me colocando no lugar de errada, me julgando, até que você para e fala, chega de me julgar, né? Eu sou assim, é isso que eu tô sentindo, essa é a realidade, o que eu mudo a partir daqui? E aí com isso eu consegui mudar minha vida, e hoje eu tô aqui falando pra vocês sobre isso, né? Então, gente, não é fácil, né? Mas o que eu costumo falar, quando você começa a entender os seus sentimentos, suas emoções, e você consegue falar sobre isso sem nenhum tipo de preconceito envolvido ali, você consegue se ajudar e ajudar as pessoas também, né? Então, eu falo, muitas pessoas não eram terapeutas, não eram psicólogos que estavam ali comigo, né? Mas eram amigos que tinham um ombro amigo para me escutar, falar no momento que eu não estava bem, ou no momento em que eu achava que tudo ia dar errado, né? Eu tinha pessoas do meu lado que me apoiavam, então acho que isso é fundamental, além de todo o tratamento médico, terapêutico que eu também tinha comigo sempre, né? Bom, e é isso. Então, busquem ajuda, né? Hoje em dia é muito comum esses sintomas, percebeu que você não tá bem, não espera piorar,
né? Ah, não tô dormindo bem. Vai entender sobre insônia. Tô com crise de ansiedade. Entende sobre ansiedade. Tô entrando num processo depressivo. Entende sobre depressão, né? Por isso que eu quis trabalhar com todos esses temas antes de trazer o burnout para vocês, né? Então hoje é a nossa última live, né? Amanhã eu vou pôr dicas aí e algumas informações sobre o cuidado com a saúde mental. E quem tiver interesse em receber todo esse material, um resumão da nossa semana, coloca aí na minha bio, tem o link, se cadastra que eu vou mandar um e-book e vou mandar também o acesso a todas as lives aí, vou deixar disponível por alguns dias no meu canal do YouTube, tá bom? E se vocês tiverem qualquer dúvida, me manda mensagem, muitas pessoas não gostam de falar aqui na live ou se expor. Manda inbox, manda mensagem no privado, me manda WhatsApp. Tô à disposição mesmo para ajudar e para conscientizar cada vez mais as pessoas sobre o tema da saúde mental, né? Então, os posts hoje dizem aí, vamos trabalhar, hoje é o dia oficial, o dia mundial da saúde mental, e vamos desmistificar isso tudo, que doença mental não tem cura, que doença mental não dá para fazer nada. Não, a gente tem sim que falar sobre o tema, a gente tem sim que se cuidar, e conseguir entender que a doença mental, assim como qualquer outra doença, ela é passível de cura, ela é passível de tratamento, e a gente tem que olhar isso da mesma forma, tá? Então, não dormiu bem? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 2 semanas, busquem ajuda, busquem conhecimento, busquem entender o corpo de vocês. O corpo fala, tá? Então, entendam, percebam como tá a sua mente, como estão suas emoções, como estão seus sentimentos, e coloque para fora, né? E não importa qual é a técnica que vocês usam, o que vocês fazem para parar ou para dar essa desopilada do dia a dia, parem, né? Não entrem no automatismo da vida do dia a dia, porque senão a gente simplesmente trabalha, paga conta, trabalha e paga conta. O que a gente está fazendo para nossa felicidade, para nossa missão, para nossos objetivos de vida, tá bom? Gente, já falei bastante aqui, senão a live vai ficar muito grande, e daqui a pouco o Instagram corta pra gente. E agradeço a participação de vocês nessa semana de saúde. Fiquei muito feliz de poder falar aqui todos os dias com vocês. Vou fazendo os meus stories, me acompanhem. Vânia, é isso mesmo, seja você e mude o mundo. Esse é um dos workshops que eu dou, quem tiver interesse. A Vânia participou aí já. São várias técnicas e ferramentas de como a gente pode ser agente para a gente poder ser essa onda que vai mudar o mundo simplesmente com os nossos comportamentos, nossas opiniões, a gente consegue ir sendo essa onda acústica para mudar esse mundo, né? Como pode melhorar, como a gente pode ter uma vida mais fácil, mais divertida, e como o dinheiro pode vir a gente com facilidade, sem que a gente tenha um trabalho que nos faça mal, né? Então é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês. Obrigada. Acompanhe amanhã. Eu vou disponibilizar amanhã todas as promoções novamente, então aproveitem aí as promoções todas com descontos essa semana, tá? E a gente se vê aí nos próximos dias, tá bom? Um beijo para vocês, uma ótima noite e lembre-se, cuide da sua saúde mental e cuidem da mente, das emoções e dos sentimentos, tá bom? Uma boa noite para vocês. Tchau!